Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para fazer para vocês aqui mais um vídeo, né? E eu peço a vocês que abram a tua Bíblia aí, as suas Bíblias, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 2. Vamos falar sobre o rei Acasias, tá? Devemos lembrar que na Bíblia existem dois Acasias. O primeiro é filho de Acabe com Jezabel, que se encontra lá em primeiro livro de Reis, mas não é esse que nós vamos falar. Nós vamos falar de Acasias, que era filho de Jeorão e filho de Atalia, tá certo? Que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 22, 2, e diz aqui na Bíblia Revista e Corrigida, que é a versão mais tradicional, né, no meio evangélico, em especial no meio pentecostal. Na Bíblia Revista e Corrigida, em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2, diz que Acasias tinha aqui 42 anos quando começou a reinar. Mas quando nós vamos para um outro texto que se refere ao mesmo evento, lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, diz que Acasias, na verdade, tinha 22 anos quando começou a reinar. Então, em 2 Reis 8, 26, ele tinha 22, e em 2 Crônicas 22, 2, ele tinha 42. Qual das duas idades, na verdade, Acasias tinha quando começou a reinar? É o que a gente pergunta referente à Bíblia Revista e Corrigida. A segunda Bíblia que nós vamos aqui apresentar é a Nova Almeida Atualizada, tá certo? A Nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais superior do que a Revista e Corrigida. Essa aqui já é mais baseada no texto crítico. Então, essa aqui, na verdade, ela coloca em ambos os textos, tanto em Crônicas como em Reis, que Acasias, na verdade, tinha 22 anos de idade e não diverge dizendo que ele tinha 42. Mas essa aqui, ela coloca em ambas as referências que ele tinha 22 anos de idade. A versão NVI, que é dessa versão aqui, Bíblia de Estudo Integrada, que também é uma Bíblia cronológica, ela diz também em ambos os textos que, na verdade, Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E assim também, para a gente encerrar, a Bíblia NVT, ela também diz em ambos os textos que Acasias tinha, na verdade, 22 anos quando começou a reinar. Então vemos que, das versões aqui apresentadas, a única que há diferença de idade é a Bíblia Revista e Corrigida, tá certo? Almeida Revista e Corrigida. E aí, então, o que pode ter acontecido, ou o que dizem os estudiosos a respeito do que aconteceu? Bem, referente aos 42 anos, lá de 2 Crônicas 22, 2, na verdade há uma variante sobre a idade de Acasias. Alguns manuscritos dizem que ele tinha 16, outros dizem que ele tinha 20 e outros dizem que ele tinha 22, tá certo? Então, com toda certeza, a Bíblia Revista e Corrigida se baseou em um que dizia que ele tinha 22 anos em um, e depois se baseou em outro onde dizia que ele tinha 42 anos em outro manuscrito. E aí, quando nós vamos para uma explicação plausível, né, a TEB, ela diz o seguinte: a TEB afirma categoricamente que há no mínimo 3 idades diferentes para Acasias em Crônicas. As versões NVT, NVI, a Nova Almeida Atualizada, harmonizaram ambos os textos. E por que elas fizeram isso? Quando você vai na referência embaixo, na Bíblia de Estudo da NVT e NVI, elas dizem o seguinte, que elas fizeram isso conforme a Septuaginta e o texto siríaco, tá certo? Por quê? Porque a Septuaginta e o texto siríaco, na verdade, traz em ambos os textos que ele tinha 22 anos de idade e não 42. Então elas se basearam justamente nisso. Já o livro sobre polêmicas bíblicas, que tem como autor Gessler e Hover, na página 166, ele diz o seguinte, que trata-se com certeza de um erro de copista e a base suficiente para demonstrar que Acasias tinha 22 anos de idade, tá certo? Quando começou a reinar. Em 2 Reis, no capítulo 8, versículo 16, eles dizem que Jorão, ele que era filho de Josafá e pai de Acasias, tinha 32 anos quando começou a reinar e 8 anos depois ele morreu com apenas 40 anos de idade. Então, já que Acasias reinou no lugar de seu pai, em lugar de seu pai que morreu com 40 anos de idade, seria impossível Acasias ter 42 anos, porque se ele tivesse 42 anos, ele seria mais velho do que seu pai. Então, como é que um filho
pode ser mais velho do que o pai. Então, baseando-se nisso, tá certo? É que as demais versões defendem categoricamente em ambos os textos que na verdade Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e não 42, como diz a Bíblia Revista e Corrigida em 2 Crônicas 22:2, tá certo? Então, bate-se o martelo em 22 anos e não 42. Fiquem na paz e Deus abençoe.